E aí, pessoal, como vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui para mais um review, aquele nosso bate-papo sobre material cristão. Para variar, vou trazer mais um material que é muito pedido aqui no canal, que a gente tem muito pedido desse material mesmo. O pessoal tem dúvida se é um bom material ou não. É uma teologia sistemática, que ela não é das maiores, mas ela impressiona por ser leve. Ela é muito boa e ela é leve. Então vocês já viram, já vou aqui logo de cara dando o final, que eu indico essa teologia sistemática. Mas antes de mais nada, pessoal, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa seu joinha, assim o YouTube vai notificar você de todos os vídeos novos aqui do Nascido. Então, olha, o que eu trago para vocês hoje é esse material aqui, ó, do grandioso Alistair McGrath, que é a Teologia Sistemática Histórica e Filosófica. A teologia sistemática histórica e filosófica parte do pressuposto de que seus leitores não têm conhecimento profundo sobre a teologia em geral. Assim, pode ser considerado uma excelente introdução à teologia cristã, definida pelo autor como a tentativa de compreensão dos recursos básicos da fé feita à luz daquilo que cada época considera como os melhores métodos. E apesar de ser uma introdução, o livro cobre os 2000 anos de debate teológico cristão. Então, o que vocês têm que entender? Ela era para ser encarada como uma introdução à teologia sistemática. Exato, ela não é a teologia sistemática, digamos assim, mais exaustiva, mas ela apresenta de uma maneira, ela apresenta os termos, ela apresenta os pontos da teologia sistemática e mais de uma maneira de muito fácil entendimento. Então, isso é uma carta na manga que ela tem muito bem. Ela não chega a ser uma introdução apenas, entendeu? Ela leva em conta a questão histórica, a questão filosófica, mas a questão filosófica sempre da maneira correta, que é o quê? Da filosofia a serviço da escritura. A filosofia sempre passada no crivo da escritura. Então, é um material muito bom. Lembrando, ela era para ser uma introdução, mas digamos que é uma introdução que ficou meio grandinha e ficou uma introdução anabolizada. Então, Teologia Sistemática Histórica e Filosófica do Alistair McGrath. Vamos conhecer essa maravilha agora. Bom, pessoal, aqui está Teologia Sistemática Histórica e Filosófica, Alistair McGrath, uma introdução à teologia cristã, Shed Publicações. A missão do autor desse livro é apresentar os temas básicos da teologia cristã. Assim, ele parte do pressuposto que o leitor não domina o assunto. Portanto, esse livro se propõe a apresentar e explicar os seguintes aspectos da teologia cristã: seus conceitos fundamentais, a forma como esses conceitos foram criados e defendidos, o vocabulário básico da teologia cristã, especialmente os termos técnicos, os principais debates que influenciaram o pensamento cristão nos últimos 2000 anos, as principais figuras do mundo intelectual que ajudaram a construir a teologia cristã ao longo da história. Aqui a gente pode ver uma ficha catalográfica simples, o sumário resumido, depois um sumário completo aqui, ó. Então tem bastante conteúdo esse material, ó. Lista das ilustrações, não são muitas, mas existem. Declaração da missão, prefácio, né, Alistair McGrath em Oxford, instruções para o aluno de como usar o livro, instruções para o professor. Vamos para o primeiro. Parte 1, principais marcos, períodos, temas e personalidades da teologia cristã. Aqui ele é dividido: período patrístico, Idade Média, o Renascimento, os períodos da Reforma e do Pós-Reforma e a Idade Moderna. Ou seja, aqui a gente vai tratar de história. Aqui ele vai introduzir uma linha do tempo da teologia, entendeu? A gente tem o período patrístico. Aqui, ó, mapa 1, Império Romano e a Igreja do século IV. Observe que são utilizados os nomes atuais dos lugares e não os antigos. Vide nota do editor na página 19, olha, Espanha, Bélgica, Alemanha, ó, esclarecimento dos termos, ó. Período patrístico. Esse termo representa algo definido de forma vaga que frequentemente é considerado como período a partir do término dos documentos do Novo Testamento, cerca do ano 100, até o decisivo concílio de Calcedônia em 451. Patrístico. Normalmente esse termo significa o ramo do estudo teológico que trata do estudo dos pais, patres, da igreja.
Patrologia. Esse termo já significou literalmente o estudo dos pais da igreja, mais ou menos da mesma forma que teologia significava o estudo de Deus, theos. Entretanto, em anos recentes, a palavra sofreu uma alteração em seu significado. Agora ela se refere aos manuais de literatura patrística, como aquele do célebre acadêmico alemão Johannes Quarsten, que fornece a seus leitores fácil acesso às principais ideias dos escritores patrísticos e alguns dos problemas de interpretação associados a eles. Uma visão geral do período patrístico, teólogos fundamentais. Isso daqui você vai encontrar em cada período de tempo, né? Você vai encontrar e ele vai falar quem são os principais personagens desse tempo. Então nós temos Justino Mártir, Irineu de Lyon, Orígenes, Tertuliano, Atanásio, Agostinho de Hipona, progressos cruciais da teologia, a ampliação do cânon do Novo Testamento, papel da tradição, a relação da teologia cristã com a cultura secular, o credo apostólico, a definição dos credos ecumênicos, credo apostólico e o credo niceno. Então a gente tem aqui, o credo niceno é a versão mais longa do credo, mais especificamente conhecido como niceno-constantinopolitano, que inclui o conteúdo adicional relacionado à pessoa de Cristo e à obra do Espírito Santo. Em resposta às controvérsias concernentes à divindade de Cristo, esse credo introduz fortes declarações acerca de sua unidade com Deus, incluindo as expressões Deus de Deus e consubstancial ao Pai, como parte integrante de sua polêmica contra os arianos. O Concílio de Nicéia, junho de 325, formulou uma breve declaração de fé fundamentada em um credo batismal adotado em Jerusalém. Então você vê que é um material que vai tratar muito da parte histórica, a doutrina da Trindade, da Igreja, da graça, nomes, termos e frases essenciais. Então a gente tem apolinarismo, apologética, arianismo, agostinismo, cânon canônico, pais capadócios. E aí vem perguntas para o capítulo 1. Série 1 introdutória, série 2 nível padrão. Por exemplo, qual foi a principal questão discutida na controvérsia ariana? O que fez com que os adversários diários se considerassem de tamanha importância? Aí tem uma bibliografia para leitura complementar, teólogos específicos e citações. Aí a gente tem Idade Média, o Renascimento com o mapa, esclarecimento dos termos, Idade Média, o Renascimento, escolasticismo, o humanismo, teólogos fundamentais, Anselmo da Cantuária, Tomás de Aquino, Donus Scotus, Guilherme de Ockham, Erasmo de Roterdã, progressos cruciais, consolidação do legado patrístico, exploração do papel e da razão na teologia, tá? Desenvolvimento dos sistemas teológicos, o desenvolvimento da teologia dos sacramentos, desenvolvimento da teologia da graça, o papel de Maria no plano de salvação, retorno imediato às fontes da teologia cristã. Aqui a crítica à Vulgata. O projeto literário e cultural do humanismo pode ser sintetizado no tema ad fontes, volta às fontes originais. O filtro, representado pelos comentários medievais, quer em relação aos textos legais, quer a Bíblia, foi posto de lado com a finalidade de que os humanistas pudessem se envolver diretamente com os textos originais, aplicado à igreja cristã. O lema ad fontes representava um retorno direto às obras mestras do cristianismo, aos autores patrísticos e, sobretudo, à Bíblia, estudada nas línguas de origem. Isso exigia um acesso direto ao texto do Novo Testamento no grego. A Vulgata é em latim, né? Uma tradução do grego para o latim. A teologia bizantina. E aí vem nomes, termos e frases, tudo de novo bonitinho. Perguntas para o capítulo 2, leitura complementar. Os períodos da Reforma e da pós-Reforma. Aí vem esclarecimento dos termos. A Reforma Luterana, Reforma Calvinista, Reforma Radical Anabatista, Reforma Católica, teólogos fundamentais. Aí vem Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio. Aí os progressos cruciais da teologia, as fontes da teologia, a doutrina da graça. Aí vem doutrina dos sacramentos, doutrina da igreja, marcos da literatura teológica. A gente tem os catecismos, as confissões de fé, as obras de teologia sistemática, movimentos pós-reforma, ortodoxia protestante, que falou
de Henrique VIII, o catolicismo romano, puritanismo, o pietismo, leitura complementar, a Idade Moderna até os dias atuais, o iluminismo e o protestantismo, a crítica iluminista em relação à teologia cristã, panorama geral, crítica iluminista em relação à teologia cristã, questões específicas. Aí vem os movimentos teológicos a partir do iluminismo, o romantismo, o marxismo, esse veneno, protestantismo liberal. Então vocês percebem que a coisa foi ficando nova, a coisa foi azedando, né? Marxismo, teologia liberal ou progressismo religioso, modernismo, isso daí tudo veneno que se infiltrou na igreja. Catolicismo romano, ortodoxia oriental, feminismo, outro veneno, outro lixo, pós-modernismo, modernismo, propósito, pós-modernismo, diversão, e aí vem teologia da libertação, teologia negra, o pós-liberalismo, evangelicalismo, movimento carismático e pentecostalismo, teologia dos países em desenvolvimento. Então, ele segue sempre essa linha, fontes e métodos. Passo inicial, as preliminares. Aí vai pegar o básico de uma boa teologia sistemática. Então, definição de teologia, a evolução da teologia como disciplina acadêmica, arquitetura da teologia, estudos bíblicos, teologia sistemática, teologia histórica, teologia pastoral, teologia filosófica, espiritualidade ou teologia mística, questão da prolegômena, compromisso e imparcialidade na teologia, ortodoxia e heresia. Os termos ortodoxia e heresia perderam nos dias de hoje grande parte do seu significado original. O surgimento de atitudes contrárias ao autoritarismo nos tempos modernos levou à ortodoxia, que significa literalmente o ponto de vista correto, e ser vista como nada mais do que um dogma coercitivamente imposto às pessoas por meio de autoridade, em que a heresia é normalmente vista como vítima da repressão por parte da igreja intolerante ou das autoridades estatais. Conforme vemos, Walter Bauer adiantou a tese de que eram, de fato, mais antigas e influentes do que as perspectivas ortodoxas. A Igreja Romana deliberadamente reprimiu essas ideias, declarando-as heréticas, impondo suas próprias ideias, menos populares como ortodoxia. Estudos mais recentes lançaram dúvidas consideráveis sobre essa tese, embora ela conserve ainda hoje sua popularidade nos círculos. Que círculos mais liberais. Deve-se destacar que a heresia foi com frequência associada a grupos sociais marginalizados. Por exemplo, os donatistas, um grupo de hereges no final do século IV, no norte da África, eram apoiados principalmente pelos berberes, povos nativos da região, ao passo que seus opositores católicos eram, em sua maioria, colonizadores romanos. Ainda que a igreja cristã tenha frequentemente caído na tentação de subjugar seus opositores, o conceito de heresia é importante e continua sendo de genuína relevância teológica, precisando ser analisado mais de perto. A seguir analisaremos tanto os aspectos históricos quanto teológicos dos conceitos de heresia e ortodoxia. Aspectos teológicos. Fontes da teologia. A gente tem aqui as escrituras, referências aos livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, que a gente tem toda essa explicação. A palavra de Deus, teologia narrativa. A gente vem aqui, filosofia e teologia, o início de um diálogo. A gente vai ter muito essa pegada nessa obra. Ela vai analisar, entendeu, a filosofia da maneira correta, tendo a Bíblia como ponto central, como regra. Qual é a relação que existe entre Atenas e Jerusalém, ou entre a academia e a igreja? Essas foram as perguntas feitas por Tertuliano no século III. A pergunta básica de Tertuliano dizia a respeito à relação entre a teologia cristã e a filosofia secular, especialmente o platonismo. A cidade grega de Atenas era o berço da academia, uma instituição de ensino secular fundada por Platão em 387 a.C. Para Tertuliano, os teólogos cristãos eram parte de um universo intelectual completamente diferente daquele ao qual pertenciam os filósofos pagãos. Como era possível que houvesse um diálogo entre eles? Essa questão tem se repercutido por toda a história cristã. Em 797, por exemplo, o escritor inglês Alcuin repreendeu os monges da abadia de Lindisfarne por ler muitas epopeias nórdicas, inclusive uma série delas que contavam as façanhas do herói pagão Ingeld. Qual a relação que existe entre Ingeld e Cristo?
Perguntou Alcuin, propondo a mesma questão levantada por Tertuliano séculos antes. A solução apresentada por Alcuin para essa situação era simples e direta. Deixem que as palavras de Deus sejam lidas para todos à mesa de seu refeitório, pois nesse local é Deus quem deve ser ouvido, e não alguém que toca flauta. São os pais da igreja, e não as canções dos pagãos, que devem ser ouvidas. Algumas influências, temas e debates da área filosófica, o platonismo, os dois poderes de Deus, ação no mundo. História da fé, uma nova agenda cristológica, o iluminismo e a cristologia, críticas aos milagres, desenvolvimento da crítica doutrinária, a questão entre fé e história, dificuldade cronológica, dificuldade metafísica, dificuldade existencial, a busca do Jesus histórico, origem da busca do Jesus histórico, busca da personalidade religiosa de Deus, a crítica da busca do Jesus histórico. É um livro muito bom, pessoal. A doutrina dos sacramentos. No capítulo anterior, refletimos sobre as questões relacionadas à identidade da igreja cristã. Agora, nossa atenção voltar-se-á para uma série de temas relacionados aos sacramentos. Os temas a serem discutidos, como acontece com a doutrina da Igreja, são de grande relevância para o estudante de teologia que pretende exercer o ministério pastoral. No entanto, interessam também aqueles que estudam a teologia por razões mais acadêmicas. Logo, ficará claro que o termo sacramento é extremamente difícil de definir, devido à controvérsia existente entre as igrejas cristãs quanto à natureza e à quantidade de sacramentos. Desenvolvimento da teologia, definição de sacramento, a controvérsia donaticista, a eficácia dos sacramentos, a função dos sacramentos. Os sacramentos comunicam a graça, os sacramentos fortalecem a fé, os sacramentos intensificam a unidade, o compromisso da igreja, os sacramentos renovam nossa confiança nas promessas de Deus, Eucaristia, a questão da presença real, os debates do século IX sobre a questão da presença real, a transubstanciação, transsignificação e transfinalização, consubstanciação, questões da ausência real, memorialismo, polêmica sobre o batismo infantil. Batismo infantil expia a culpa do pecado original. Batismo infantil baseia-se na aliança entre Deus e a igreja. O batismo infantil não se justifica. Aí vem as perguntas, leitura complementar. Ó. Cristianismo e as religiões mundiais, aqui é um ponto da apologética. Olha. Particularismo, inclusivismo, pluralismo. As últimas coisas, aqui vem a escatologia. Agostinho, As Duas Cidades, a Idade Média, Joaquim de Fiore e Dante Alighieri, a Jeremy Taylor, A Esperança em Face da Morte, Iluminismo, a Escatologia como Superstição, Resgate da Escatologia, Bultmann, A Demitologização, Johann Moltmann, A Teologia da Esperança, Helmut Schenkl, A Ética e a Escatologia, o Dispensacionalismo. Aí vem as últimas coisas, o inferno, o purgatório, o céu e um glossário básico de termos teológicos. Teologia sistemática, histórica e filosófica do Alistair McGrath. Bom, pessoal, o veredito eu já dei na abertura, né? Se eu indico esse material, eu disse para vocês que eu indico muito esse material. Por quê? Porque ele pega a teologia sistemática, ele nos dá o quê? O escopo histórico, todo o escopo filosófico daquele ponto. Então, ele nos dá um escopo muito interessante como uma introdução à teologia cristã, não apenas à teologia sistemática. Então, se você quer uma teologia sistemática, onde ela acaba te dando um panorama geral da teologia cristã, é essa aqui que você vai comprar. A Teologia Sistemática do McGrath, tá bom? Então, recomendo para vocês, recomendação de verdade aqui do Nascido de Novo, um material que eu uso sempre que eu tenho determinadas dúvidas, eu corro para ela, principalmente quando envolve a doutrina e a história. Aí eu corro para ela e eu sempre me dei bem no estudo usando essa ferramenta. Então, esse foi o review de hoje. Não esquece, link aqui na descrição, onde você tem todas as nossas redes sociais. Inclusive o nosso canal do Telegram, onde a gente vai fazer vários sorteios, onde a gente tem um bate-papo e onde você é notificado de toda publicação teológica que o Nascido de Novo faz. Amém? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.